a É a coisa da natureza. natureza, a coisa do descansar também, eu tenho aprendido ao longo desses anos a descansar. A sentar simplesmente quando eu tô cansado e não continuar mesmo cansado. Então eu É o ócio descanso criativo, né? muito, né? Que é Viva fundamental. Domênico De Masi, Domênico, né? O exatamente. ócio criativo. Eu preciso desses momentos de pausa para me recuperar, para curar algumas feridas do caminho, para os meus pés cicatrizarem, né? E para eu poder respirar melhor. Pra gente voltar melhor também. É, porque gentileza é a natureza, também é olhar para dentro. Por muitos anos, por muitas décadas ou séculos, a gente pensou que gentileza, que solidariedade, generosidade era simplesmente oferecer. Vem aquela coisa de você querer escolher receber também, é só oferecer, porque basta oferecer que automaticamente você recebe. Nem sempre vai Não. ser assim. A gente precisa recarregar as nossas forças, as nossas baterias, etc, etc, tal, inclusive a nossa saúde mental. Inclusive a saúde É mental. mais ou menos o to do e to be, né? Uhum. Ser, fazer. Ser, Aham. fazer. Ser e fazer. Ser e fazer. A gente teve algumas personalidades no mundo que deixaram essa mensagem. Hoje a gente está falando sobre isso. Por exemplo, Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para os católicos, uma grande referência. Aliás, inclusive para quem não é católico, porque Sim. quem não sabe quem é Francisco de Assis. Quem foi Francisco, né? Sucumbiu aos 33 anos de idade, Muito jovem. muito jovem, mas momentos antes da sua morte, ele pede perdão ao irmão corpo por ter se flagelado Tanto. tanto, tanto. Né? Qual a mensagem que ele diz pra gente? Se cuidem, Se, não façam como eu fiz. Se alimentem, durmam, se hidratem, se aqueçam, se protejam, se perdoem também. se perdoem. Inclusive, perdão, uma outra lei Tem. geral da gentileza. Não a Exatamente. gentileza sem perdão, sem entendimento disso tudo, sem deixar de se culpar. Não se culpe, não se condene. Isso mesmo. O meu terapeuta, ele fala assim, mas pra que você quer que o... Você tá falando que o outro vai te condenar? Se você mesmo já faz isso com você, Você não precisa. não precisa de Não outro. precisa do reforço Você, mas externo. Rafael, mas o que os outros vão pensar? Vão pensar, você mesmo já se condena, você mesmo já se critica, Não, não e é? a opinião dos outros é tão passageira, né? Porque assim, você na vida de qualquer outra pessoa, você é mais um. É. Você só é você inteiro na sua vida. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa fala, essa pessoa vai viver daqui milhares de outras pessoas entrando na vida dela, daqui a pouco É nem lembra de verdade. mim que eu É existo. verdade. Então, assim, vira a página, né? Vira, não Vira a faça isso não. página. Não faça isso não, se cuide. Gentileza tem que ser o transbordo. Exatamente. Não, a gente não compartilha o que falta, não pode compartilhar aquilo que está faltando, tem que compartilhar aquilo que está sobrando e você Exatamente. transbordando Que está em você, excedendo. que está excedendo o teu copo, tem que estar cheio. Exatamente. Você não Se, pode dar o que não tem para dar. não, se assim, então se você tem 1 quilo de arroz na sua despensa, não compartilhe. Se tiver 2, compartilha 1, Uhum. mas se tiver só 1, se alimente. Sim. Você sabe outra personagem também muito importante pro mundo, não só pro Brasil, foi Irmã Dulce. Sim. Né? Irmã Dulce foi outra personalidade tão fundamental para a propagação do amor ao próximo, né? E tem uma passagem dela que diz assim, que Irmã Dulce, ela própria cuidava dos idosos acamados Isso no mesmo. hospital. Ela própria. Mas ela não usava luvas ao cuidar das escaras dos doentes, né? Dos idosos. E todo mundo fazia, irmã, use luva. E ela vivia com micose nas unhas, né? com problemas de pele por conta disso. Né? Ela seguia lá. Né? E ela fez uma promessa, caso uma irmã dela se curasse de uma doença, que ela dormiria numa cadeira de madeira, né, para sempre. Né? E quando a irmã Dulce já estava... E ela dormiu nessa cadeira, se não me engano, por 11 anos, numa cadeira de madeira que está em exposição no santuário lá em Em Salvador. Salvador. Isso mesmo. E o médico disse, olha, a senhora vai ter que dormir na cama. Não tem como mais. Né? A senhora fazer isso. E a irmã Dulce sucumbiu logo em seguida. Né? Assim, a gente precisa desse autocuidado, de olhar para dentro para cuidar do outro.
né? É cuidar de si para cuidar de Só outro. sabia dar, né? É, Não sabia receber. a gente pode, Bia, se você me permite, a gente elevar o autocuidado para outro patamar, né? O autocuidado é cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, física, financeira, Até espiritual. Mas vamos usar outro nome agora. Então, assim, ao invés de autocuidado, autogentileza. Uhum. A autogentileza ela é muito altruísta, porque você vai cuidar de você mesmo, né? Da mesma forma que o autocuidado sugere, né? Promove. Cuide de você para você estar bem e cuidar do outro. Isso é autogentileza. E não descarregar a bateria Não totalmente. descarregar. Se descarregou tudo, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tá faltando. Tá faltando. Tá faltando receber, tá faltando recarregar. Isso. Tá faltando. Exato, tá faltando. Né? Você sabe que é muito como as pessoas falam, tô com a minha bateria social descarregada, né? Bem descarregada. Eu passo por isso também. E você tem que passar um pouquinho e ir pra dentro. Exato. Eu também tenho isso. Eu tenho uma carga social razoável. Já foi pequenininha, ela é razoável. Mas eu respeito ela muito. Eu tenho respeitado bastante. Eu tenho aprendido a respeitar. Eu respeito muito. Aí a gente usa muito carro por aplicativo, né? E eu sou muito conversante. Eu gosto de falar, de conversar com as pessoas. E às vezes o motorista tá quietinho na dele, eu acabo puxando assunto com o motorista. Mas quando eu tô com a minha bateria social descarregada, eu vou de transporte público para não ter que chamar um aplicativo e não correr o risco de puxar assunto com o motorista. Você se conhece. Eu me conheço. Eu consigo ficar quietinha. Aí se a pessoa puxa, se eu tiver com a bateria social descarregada, se a pessoa puxa o assunto, eu vou assim aos pouquinhos, você me desculpe, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça e não tô conseguindo concentrar, me desculpe, tá? Aí a pessoa, não, tudo bem, sabe? Mas eu me conheço muito. Porque assim, eu sei que ali eu não vou estar inteira naquela troca, aí eu prefiro ficar mais quietinha.